Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o Edson e hoje eu vim trazer 9 fórmulas básicas que você precisa conhecer aqui no Excel. Se você trabalha com Excel, com planilhas e quer aprender qualquer fórmula, formatar planilhas e muito mais, eu vou deixar aqui embaixo o link do melhor curso do básico ao avançado para você conhecer, tá ok? Então vamos aqui para a tela sem enrolação que eu vou te mostrar o básico que você precisa saber no Excel. Veja que eu tenho aqui uma tabela simples com o vendedor e o valor das vendas de cada um deles. E aqui embaixo a gente vai fazer a soma e depois a subtração desses valores. Para fazer a soma eu tenho duas opções. A primeira delas é o seguinte: toda fórmula, todo cálculo que eu for utilizar aqui no Excel, eu vou precisar colocar primeiramente o sinal de igual. Então vou colocar aqui igual, vou clicar lá no primeiro valor de vendas, no 327,90, e aí eu posso fazer do seguinte, mais, e aí eu clico no de baixo, mais, eu vou clicando em todos os valores até chegar aqui no último. Eu posso simplesmente pressionar Enter. Veja que ele somou todos esses valores aqui da coluna de vendas e trouxe o total de R$ 1.659,48. Bom, e tem uma fórmula muito mais fácil e rápida de você somar isso aqui. Se você estiver gostando, deixa seu like aí para me ajudar aqui também no canal, tá ok? Vamos aqui para a tela que a gente vai fazer o seguinte. Então eu vou pressionar igual, soma, e aí eu vou pressionar Tab para ele abrir a função. E eu vou clicar naquele primeiro valor, 327,90, vou colocar dois pontos e clicar no último valor ali, ó, 456,28. E vou pressionar Enter. Veja que ele somou o total para mim, R$ 1.659,48. Essa é a fórmula de soma para você fazer de forma muito mais rápida aqui no Excel. Então vou clicar aqui em cima do 1.659,48 e vou pressionar F2. Aí ele abre a fórmula para mim ver o que a célula está somando. Veja que ele está pegando da informação da célula B2 até a célula B5. Bom, vamos fazer agora aqui a subtração. No caso do Excel não tem fórmula para subtração. Então a gente vai fazer o seguinte, igual esse valor, por exemplo, menos esse último aqui. Vou pressionar Enter e aí ele traz o resultado para mim, menos 128,38. Se eu quiser, por exemplo, 587,40 menos 287,90, ele traz o valor total, 299,50, tá ok? A subtração a gente faz dessa forma. Bom, essas fórmulas são todas as básicas, pessoal, que você precisa conhecer no Excel. Se você quiser aprofundar mais, olha, tá aparecendo um card aqui em cima da tela da fórmula Si para você aprender, que é uma fórmula mais avançada aqui no Excel. Nessa outra situação, eu quero multiplicar. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero multiplicar o 327,90 por 12, que é o número de meses de um ano, por exemplo. Igual, clico lá no 327,90. A opção que a gente usa no Excel para multiplicar vai ser o asterisco. Então aquele valor vezes 12, vou pressionar Enter. E aí ele traz o resultado 3.934,80. Eu tenho outra opção de fazer isso, que é utilizando essa função aqui. Dá uma olhada. Igual, multi, pressiono o Tab e aí ele pede para mim o primeiro número aqui na célula. Eu quero multiplicar esse valor, ponto e vírgula, e aí ele pede para mim por qual número que eu quero multiplicar. Então vamos supor que eu quero multiplicar por 2. Se eu pressionar ponto e vírgula, ele vai pedir o terceiro número. Então se eu quiser depois disso fazer a multiplicação por 4, por exemplo, eu posso selecionar aqui. Mas eu vou deixar somente o 2, fechar parênteses e pressionar Enter. Veja que ele trouxe o resultado aqui para mim. Você pode utilizar também a seguinte opção. Eu vou apagar aqui. Suponha que você tenha uma numeração específica de comissão, por exemplo. Então você tem lá a comissão 3. Vamos supor que você tenha essa comissão aqui, ó. A comissão
3. E aí você precisa multiplicar esses valores aqui por esse número 3 aqui. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Igual esse valor vezes aquela célula lá. Então, ele está multiplicando 327 por 3, dá um total de 983,70. Se eu mudar aqui para 8, por exemplo, ele automaticamente faz a multiplicação. Então, você pode brincar com essa fórmula da maneira que você achar melhor. No caso da divisão, também não tem fórmula aqui no Excel. Então a gente faz o seguinte, igual, vou pegar aqui o 456,28 e dividir por 2. Veja que ele traz o resultado total aqui para mim. Da mesma forma que eu te expliquei ali em cima, na multiplicação, você também pode criar uma tabelinha aqui de referência do número que você queira fazer essa divisão. Vamos supor que você queira dividir o 587,40 dividido pelo valor que tiver nessa célula. Pressiona Enter, ele vai trazer o resultado. Se você mudar aqui para 2, veja que ele traz automaticamente o resultado também. Agora vamos fazer o máximo. Vou digitar igual máximo. Veja que eu digitei apenas MA, porém o A com acento agudo, tá ok, pessoal? E aí eu vou pressionar Tab para que ele abra a função para mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar um intervalo que eu quero que ele ache o valor máximo daqueles dados. Eu vou pressionar Enter e aí ele trouxe, ó, 587,40. Então esse valor é o valor máximo que existe aqui nessa coluna. Então imagina só que tem uma coluna enorme com vários valores, você precisa saber o valor máximo que tem ali. Utilizando essa função, você vai achar rapidamente. A função mínimo é a mesma lógica. Vou digitar igual, mínimo, igual, mínimo. E também o acento aqui no I tem que ser o agudo, tá, pessoal? Vou pressionar Tab. E aí a mesma coisa, eu vou selecionar um intervalo que eu quero que ele ache o valor mínimo, vou pressionar Enter e aí ele vai trazer para mim. Veja que ele trouxe aqui esse erro, porque lá em cima na coluna eu tenho que dar 2 cliques, ó, eu tenho que arrastar para ele abrir mais e ter espaço aqui na célula para mostrar a informação. Então o valor mínimo que eu tenho ali é 287,90 nesse intervalo. E aí vamos utilizar aqui o maior e o menor. Qual que é a diferença do maior para o máximo e do menor para o mínimo? É que aqui no maior eu posso escolher o segundo maior valor, o terceiro, o quarto, o quinto valor maior, ou até mais critérios, dependendo da planilha que eu tenho ali de informações. Então vamos supor, eu quero aqui igual maior, pressionar Tab, ele está perguntando para mim qual é a matriz. Eu quero nessa matriz aqui, ó, nesse intervalo de dados, ponto e vírgula, e agora ele está pedindo o K para mim. O K significa se eu quero o primeiro maior valor, o segundo maior valor, assim por diante. Então vamos supor que eu quero o segundo maior valor. Então eu digito 2, pressiono Enter e veja que lá no intervalo de dados, o segundo maior valor é o 456,28. Onde a gente fez o cálculo do maior, eu vou apertar F2 e vou entrar na fórmula. Vou apagar o 2, vamos supor que eu quero o quarto maior valor. Pressionar Enter e aí ele traz 287,90. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Não se esqueça de clicar aqui embaixo e conhecer o curso do básico ao avançado para você aprender todas as fórmulas de gráficos, dashboards e muito mais, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.